Shalom, meus irmãos. Ótimo entardecer a todos, meus irmãos. Outra vez, nas Sagradas Escrituras. Eu quero deixar bem claro, meus irmãos, que Yahshua é o Mashiach, anunciado pelos profetas. Os profetas e os discípulos, eles anunciavam Yahshua no madeiro. Todos eles falaram sobre o Cordeiro, que viria. Todos eles esperavam ansiosamente a vinda do Cordeiro. E quando o Cordeiro veio, aqui no livro de Matitial, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 1, ele realizou o seu chamado. Quem chama, naquela época, no antigo pacto, quem chamava era Yahweh. Yahweh chamava quem? Seus profetas. Os profetas recebiam o chamado. O profeta Eliseu, que é o profeta em Chacal, ele recebeu o seu chamado e ele viu os querubins, os 4 querubins, os 4 seres viventes. O profeta Elias também recebeu o seu chamado. E o profeta Elias, ele também chamou o profeta Eliseu. Então, eles tinham o seu chamado. Quem chama é os céus, meus irmãos. O que está acontecendo aqui embaixo, nesse momento, é o homem chamando o homem. O homem ungindo o homem, dizendo que é no nome do Altíssimo. Nem o nome do Altíssimo não é. Eles enviam as pessoas usando títulos, palavras e nomes de blasfêmia. Então, o Todo-Poderoso Yahweh não está nisso. Yahweh está nas coisas de Yahweh. Yahweh está nos seus estatutos, nos seus mandamentos, naquilo que ele deixou. Que ele deixou para nós, Yahweh deixou para nós, ele deixou discípulos, deixou alunos. Nenhum de nós somos mestres, nenhum de nós somos pastores, Nós somos apenas anunciadores da palavra, só isso, e mais nada. Homens temente a Yahweh, que temos amor pelo Todo-Poderoso, pela a obra do Todo-Poderoso, pelos irmãos, pelas ovelhas, e guardamos a palavra da paciência e da perseverança. Então, meus irmãos, se vocês observarem bem, o Cordeiro chamou 12 discípulos. E ele deixou aqui escrito o nome dos 12. Matitial, livro de Mateus. Mateus quer dizer presente de Deus. A Babilônia trocou o nome. Quem gosta de trocar os nomes, meus irmãos, se vocês podem observar bem, era a Babilônia. Trocou o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Botou Sadraque, Mesaque e Abednego. E não é esse nome. Ela nomeia as pessoas, coloca os nomes pagãos. Foi isso que aconteceu. Matitial é o nome verdadeiro, que quer dizer presente de alma. Ele escreveu assim: ora, o nome dos 12 discípulos são estes. O primeiro é Simão, chamado de Pedro, o Cafos. O segundo é André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu. E Alrana, seu irmão, Filipe e Bartolomeu. Tomé, Matitial, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu. Simão, o Zelote, e Audaz, que é Judas, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então esse, meus irmãos, foi o chamado dos 12, onde Yahshua chamou 12 homens. Yahshua nunca chamou pastor para pastorear as suas ovelhas. Inclusive, Yahshua, quando falou a Pedro, ele disse: Cafos, Pedro, tu me ama? Ele disse: tu sabe que sim. Então ele falou 3 vezes dessa forma, perguntando se Pedro amava ele. Ele respondeu que sim. Então ele disse: apacenta minhas ovelhas. Ele nunca chamou Pedro de pastor, Pedro era discípulo, Todos nós somos discípulos, porque ele era o único pastor, Ele é o único mestre. Quando a pessoa se coloca no lugar do mestre, está querendo tomar a posição de honra, daquele que morreu no madeiro. Nós somos pecadores, meus irmãos. Nós não podemos ser maior, nós temos que ser semelhante ao Cordeiro, tentarmos fazermos as suas grandezas, mas ele disse que aquele que for fiel, obras maiores do que essa fará, no meu nome, é no nome de Yahshua que nós temos que invocar. Então, meus irmãos, Yahshua nunca chamou pastor, Vocês podem prestar atenção que nessa Bíblia que eu tenho aqui, a Bíblia do pescador, a Bíblia do pescador, ela consta o nome pastor, mas pastor na Bíblia israelita não existe, é um acréscimo. Lá é apacentador.
E a palavra padre, meus irmãos, a palavra padre não existe. Né? A palavra pastor, a palavra padre não existe nas Sagradas Escrituras, né? Na Bíblia não existe. Né? A palavra pastor é um acréscimo. Então, a Igreja Católica chamou os padres no Concílio de Nicéia de 328. Né? Voltando aqui ao Concílio de Nicéia, né? A Igreja Católica 337, né? Imperador Constantino. Ele cria o fundamento, né, da Igreja Católica. É criada a primeira religião. Né? A primeira religião no mundo se chamou a religião católica, criada pelo Imperador Constantino. Então ele vai e chama os padres e coloca os padres, né, para pastorear as ovelhas. Depois, Martinho Lutero, né, que saiu de dentro da Igreja Católica, também era um padre, né, saiu de dentro da Igreja Católica, se rebelou-se, né, e fundou as igrejas luteranas e chamou os pastores. Então um chamou os padres, né, e o outro chamou os pastores, né, e colocaram aí para pastorear. E o chamado dos 12, é que foi o que aconteceu com os 12. Os 12 foram decapitados, né, os 12 foram perseguidos, né, apagaram o nome da memória, né, dos 12, né, apagaram a obra, né, cortaram a árvore. Era a árvore é Yahshua. Mataram o nosso Salvador, depois mataram seus discípulos, né, e apagaram o nome da memória. Por isso, está escrito lá no livro do profeta Jeremias, o profeta Irmial, né, capítulo 11, versículo 19. Eu era como um cordeiro manso, que não sabia o que maquinava contra mim, dizendo, destruamos a árvore e cortamos o seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome. A árvore era Yahshua. Os frutos eram os discípulos, né, que foram mortos. E com isso, meus irmãos, apagaram o nome dele. E eles passaram, né, a ir a outro Messias, a outro Mashiach, né, conforme também profetizado por Shaul. Né. Shaul dizia, eu temo que vocês sejam enganados como Eva foi enganado, né, pela serpente e vão após outro. E Yahshua disse assim, eu vim no nome do meu Pai, mas vós não me aceitareis. E se vier outro em outro nome, vocês vão aceitar, né? Jesus Cristo, filho dele. Está todo mundo seguindo ele. Mas nós não, meus irmãos. O nosso Salvador é Yahshua. Né? Então, a primeira religião, meus irmãos, que surgiu na face da terra, né? Yahshua nunca deixou religião. Yahshua deixou discípulo. Está aqui para finalizar o que Yahshua disse com os discípulos, ele chamou os 12. Ele diz assim, ide e pregai dizendo, né? É chegado o reino dos céus. O reino dos céus chegou, meu irmão, até vocês, todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. E curai os enfermos, limpai os leprosos, né? E ressuscitai os mortos, né? Aqui não é ressuscitar, né? Ninguém nunca ressuscitou, né? Todos eles, né, reviveram, né? O único que ressuscitou dentre os mortos foi o Cordeiro, que ressuscitou, né? Que teve um corpo transformado, né? que foi dado toda a autoridade para ele. O único que foi feito onisciente, onipresente, ele está em todo canto. Yahshua, ele pode ouvir minha oração aqui, a oração do irmão em São Paulo, o outro lá no Japão, o outro lá em Israel, né? Então, o único que pode fazer isso é Yahshua, ninguém mais. Por isso, ele é o único intermediador entre o Pai e o Filho. Então, ele deu toda a autoridade a seus discípulos, né, para anunciar o Evangelho. Ele nunca deu título, nunca chamou ninguém de pastor, nunca chamou ninguém de padre, né? Ele não deu título para ninguém, ele só enviou, né, os mensageiros para que falasse, né, do Evangelho da salvação. É isso que nós estamos fazendo. Então, meus irmãos, olhando aqui para o que aconteceu, né, em 337 foi fundada a primeira religião, chamada de religião católica, né, pelo imperador Constantino. E aí, o que aconteceu lá, né, foi criado vários dogmas, inclusive ela deixou de ser, né, a Roma imperial e passou a ser Roma papal, né? Foi criado o dogma dos papas, né, em 337. Depois da religião católica, aí vieram nascendo, né? Por isso que tem aquele provérbio, tal mãe, tal filho. Então, a mãe foi parindo e foi saindo, né, uma religião de dentro da outra. Depois, a segunda veio a religião luterana, né, 517. Né? Depois da religião luterana, né, fundada pelo Martim Lutero, né, que saiu de dentro da Igreja Católica, né, veio as religiões metodistas, né,
Depois da metodista veio as religiões adventistas, né? Depois da metodista veio os mormons, né? E assim foram surgindo, né? As igrejas, né? As que chamavam de igrejas, templos de pedra, né? As igrejas adventistas, as igrejas batistas, né? A igreja universal do reino de Deus, né? Que Deus nós sabemos que é Deus, né? E aí foram se criando os dogmas, né? A igreja católica criou vários dogmas. E um dos dogmas da igreja católica é a Trindade, né? A Trindade, que já foi explanada pelos nossos irmãos, que eu vou falar em outra oportunidade, para que os irmãos tenham sabedoria. Então, meus irmãos, nós temos que entender que quem chama uma pessoa e quem manda uma pessoa, né, a levar uma mensagem ao povo, né, como aconteceu com o profeta Iaona, profeta Jonas, né, que é Iaonas, esse é que é o nome dele, né, ele foi lá em Nínive, enviado pelo Altíssimo, e o Altíssimo ungiu ele de autoridade, né, e mandou que ele pregasse para aquele povo. E ao chamou ele, quem chama é o Todo-Poderoso, meu irmão, não é o homem enviando o homem, né? Nós temos que aprender quando nós estamos lendo as Sagradas Escrituras, né? E entender, meus irmãos, que foi se criando, né, depois da morte do Messias, foi se nascendo várias religiões, e religião, né? Yahshua não deixou religião, meu irmão, Yahshua deixou as escrituras, né? As escrituras sagradas em papiro, né? Os papiros não existem mais, né? O que existe hoje é o que nós chamamos de Bíblia, né? A Bíblia é um amontoado de livros, mas aqui, meu irmão, né? Nessa Bíblia que eu tenho aqui em alemãos, que eu estou lendo para vocês, aqui há o sopro do Ruach Kadosh de Yahweh, né? As palavras de Yahweh estão aqui dentro, né? Misturada com a do homem, né? Que o homem acrescentou, né? Tem até textos inteiros aqui acrescentados pelo homem, né? Palavras e títulos, né, e nomes de blasfêmias estão aqui dentro, né, para contaminar o corpo do Mashiach, porque o nosso Messias mesmo, o nosso Messias, ele era puro, as palavras dele eram puras, né? Por quê? Porque pertencia ao céu, né? Então, isso aqui é a coisa do homem, né? O homem é que comete pecado, o homem é que peca, o homem que transgride os estatutos e os mandamentos. Por isso que Yahshua diz assim: acautelai-vos contra os fermentos do fariseu, né? Por isso que Yahshua também profetizou, tudo Yahshua profetizou, né? É que uma mulher é igreja, né? Mulher é igreja na língua dos profetas. Pegou 3 medidas de farinha, misturou com fermento, até que tudo ficou afermentado. A escritura está com fermento, meus irmãos, mas nós estamos botando para fora, nós estamos nos purificando, nos limpando dessas palavras babilônicas, né? E fazendo com que o nosso corpo, né, não seja contaminado. Yahshua é o Mashiach, chamou o discípulo, né? Quem chamava os profetas era o Altíssimo Yahweh naquela época, no Antigo Pacto, e no Novo Pacto quem está chamando é Yahshua, né? O Cordeiro. Por quê? Porque foi ele que morreu no madeiro, meus irmãos. A nossa referência é Yahshua, nós temos que sempre botar Yahshua na frente, né? Para que seja gerado salvação, seja gerado salvação em mim, seja gerado salvação em você. E nós temos que crer naquele que morreu no madeiro, naquele que nos selou, né, para o dia da redenção. Portanto, meus irmãos, eu espero que vocês tenham compreendido sobre a questão do chamado dos 12, sobre o que aconteceu, né? O que aconteceu com a igreja do Mashiach, né? O que vem acontecendo e o que está acontecendo hoje. Os irmãos estão trazendo vários estudos para que a gente amadureça, para que a gente cresça. Nós temos que crescer, meus irmãos, todos nós, porque a Escritura diz que nós temos que nos tornar maduros, né? As uvas têm que amadurecer, porque o Cordeiro vai nos ceifar no dia da grande ceifa, né? Ele vai chegar com a foice lá em cima, né? E vai nos ceifar quando nós estivermos maduros, que nós chegarmos ao pleno conhecimento dos nomes Kadosh, né? Por que o nome Yahshua é o nome do Salvador? Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 2, diz assim: debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Então só existe um nome, é aquele nome daquele que morreu no madeiro por todos nós, que é Yahshua. O nome tem que trazer salvação. O nome de Yahshua quer dizer Salvador. Eu espero, meus irmãos, que vocês tenham compreendido, tenham entendido dentro do ruach do entendimento as minhas palavras que eu estou levando para vocês. Shalom, meus irmãos. Um ótimo entardecer.